Recebendo agora o vereador Jean Volpato, do PT, que no último domingo foi eleito presidente do Diretório Municipal do partido. Vereador, bom dia, muito obrigado pela participação nessa manhã. Bom dia, Jorge, bom dia a todos os nossos amigos, ouvintes da nossa querida Rádio Itaberá, nossa importante espaço da democracia aqui da nossa cidade, sempre uma honra poder estar aqui. Vereador, qual é a importância para o senhor de assumir a presidência do PT em Blumenau? É uma grande honra, né? Eu sou o presidente mais jovem da história do nosso partido, um partido que já governou a nossa cidade de Blumenau, um partido que tinha como suas grandes bandeiras de luta o programa, por exemplo, Prove Blumenau, de incentivo à agricultura familiar na cidade, o partido que reurbanizou a Rua 15 de Novembro, o partido que reoxigenou o comércio local. Você lembra que quando fizeram o Shopping Neumart, a sensação era de muita tristeza dos comerciantes aqui, que iria acabar com o comércio da região central, e graças à reurbanização da Rua 15, o centro da nossa cidade se reoxigenou através do trabalho do nosso prefeito, na época, Décio Lima, o partido que fez mais de 400 quilômetros de asfalto através das usinas, inclusive, de asfalto que a gente tinha da nossa cidade, na época da URB, lembra? Da época, todo o processo de entendimento de que as pessoas não poderiam viver no pó, na poeira, porque, inclusive, riscos à sua saúde, né, pulmonar e tudo mais. Então, nós estamos falando do programa Viver a Vida, que era dos idosos, que tinham todo um processo de entretenimento lá na Pró-Família, em espaço de convivência. E é o partido hoje do presidente da República também, o partido que criou o ProUni, programa que inclusive eu fui beneficiado, tirou milhares de jovens sonhadores, né, que tinham um sonho de fazer a faculdade, colocou nas universidades com o ProUni, do Minha Casa Minha Vida, que criou o SAMU. Quantas vidas foram salvas que hoje estão em convívio das suas famílias por conta desse programa do Partido das Trabalhadoras dos Trabalhadores. Mas é um partido também que quer se reinventar, um partido que quer se recolocar nos novos tempos, e esse é o grande desafio nosso, né? De fazer, inclusive, essa reconexão com a cidade de Blumenau, trazer a cidade de Blumenau para discutir junto com a gente. A gente sabe também, Jorge, que existe uma certa resistência de alguns setores da nossa cidade em relação ao nosso partido. Nós queremos entender por que dessa resistência, já que foi o único partido que investiu em Santa Catarina quando teve no governo federal, foi o partido que quando governou Blumenau saiu com 87% de aprovação, mas se teve erros, nós queremos fazer o processo de escuta com a nossa cidade, com muita humildade, para conseguir fazer esse debate, para a gente conseguir, quem sabe, né, fazer essa reconexão, sobretudo porque eu entendo que esse partido, ele não é meu, não é do Jean Volpato, não é nem do presidente Lula. Esse partido é um grande patrimônio do povo blumenauense, que é o partido da luta das classes populares. Agora a gente está com uma luta muito forte, por exemplo, em relação à isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Tem uma grande resistência no Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional, infelizmente, ele tem lado, é um Congresso que está lá a serviço do sistema financeiro, e a gente defende que quem ganha até R$5.000 por mês seja isento do imposto de renda. O presidente Lula já entregou na mesa do presidente da Câmara e ele não está colocando em pauta para fazer essa isenção do imposto de renda. Nós precisamos se mobilizar, né, se unir. Eu acredito que muitas vezes também pode ser que a gente tenha algumas divergências, mas naqueles pontos de convergência a gente pode jogar junto, né? Então é uma missão que eu assumo, mas sobretudo o tamanho dessa missão é o tamanho do desafio, mas o tamanho da nossa vontade de conduzir esse grande instrumento de transformação do povo brasileiro, que é o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. E como o senhor pretende trabalhar para fortalecer a legenda aqui na cidade? Chegar ao diálogo, como o senhor falou, de quem muitas vezes mantém a porta fechada. Primeiro, eu acredito que um dos grandes erros da classe política, né, é quando a gente fala de dialogar, todo mundo quer falar, né, e poucos querem ouvir. O meu primeiro processo não é falar com ninguém, é ouvir. Eu acho que a gente tem que abrir um grande processo de escuta, entender as pessoas, entender quais são os desafios das pessoas, quais são as angústias delas. Eu sempre digo que às vezes a gente tem sempre aquele político de obra pronta, né, aquela pessoa que quer dizer o que é importante naquele bairro,
bairro, o que é importante naquela rua, o que é importante naquela localidade, mas eles não vivem a realidade. Então nós precisamos primeiro escutar as pessoas. Como é que está a sua região? O que a gente pode ajudar? O que a gente pode lutar? Né? Muitas vezes a pessoa não quer nem grandes transformações, quer apenas chegar no posto de saúde e ter um médico lá para ser atendido, quer ter o direito de poder trabalhar com o seu filho ou sua filha na tranquilidade que ele tenha uma vaga na creche. Eu tenho recebido todo dia mensagens de pais angustiados porque não estão conseguindo inscrever seus filhos na creche porque efetivamente tem uma fila enorme na cidade e a gente não conseguiu ainda sanar esse flagelo que é o direito das crianças estudar. Então eu acredito que o PT ele é um meio, né, para a gente chegar num resultado de transformação social e eu quero inclusive nós já fizemos um planejamento interno do nosso partido, a gente quer executar esse planejamento através de um grande processo de escuta junto com a sociedade, para que a sociedade possa nos dizer de como a gente consegue caminhar junto e a partir dessa união de esforços a gente conseguir promover as grandes transformações que a nossa cidade precisa. E eu vou dizer, Jorge, quem acompanha o processo, por exemplo, legislativo lá da Câmara de Vereadores sabe que na hora do vamos ver, na hora de lutar contra esse absurdo que está sendo a questão da concessão do esgoto da nossa cidade, aumento da taxa de esgoto, obrigatoriedade de uma única empresa, um monopólio de uma única empresa que vai entrar dentro da casa do cidadão, colocar um maquinário para tirar uma vez por ano o limpa-fossa e rodar a cidade inteira, olha o prejuízo ambiental, na hora de ir atrás da questão da CPI, da merenda escolar, né, de denunciar o descaso da merenda escolar, na hora de buscar a revitalização dos grandes espaços urbanos, de manutenção da nossa cidade, de roçada, de denúncia de descaso na nossa saúde, na hora do vamos ver, quem está lá fazendo a resistência, quem acompanha o dia a dia da Câmara, é a bancada do Partido dos Trabalhadores. Então, o nosso partido nunca faltou com a cidade de Blumenau e nós queremos fazer uma grande reconexão com essa cidade, né, entendendo se houve erro nesse processo, nós vamos fazer a nossa meia-culpa, mas, sobretudo, dizer que nós estamos sempre disponíveis para fazer as grandes lutas, as grandes causas para melhorar a vida do nosso povo, porque eu sempre digo, aqui é a cidade que a gente vive, é essa cidade que é um patrimônio, inclusive, não só aqui da região, mas do Brasil, e é ela que nós vamos lutar, e é por ela que a gente resiste aqui todos os dias em Blumenau. A nova diretoria do Partido dos Trabalhadores já está pensando na eleição do ano que vem. Qual é o planejamento do diretório municipal aqui do partido, né, para as eleições do ano que vem? O PT deve formar uma nominata forte, a abertura de mais vagas na Câmara Federal, a possibilidade de se ter mais vagas na Assembleia Legislativa. Tudo isso dá uma motivação a mais para essa disputa eleitoral de 2026? Com certeza, Jorge. Eu acredito que por muito tempo a gente teve uma lógica do PT como um partido de disputa nacional. Eu sempre fiz uma meia crítica em relação a isso. Eu acredito que não é apenas ganhar a presidência da República e a gente está vendo nisso agora, efetivamente, na resistência de boa parte do Congresso, por exemplo, para aprovar a limitação, né, da questão do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 ser isento do imposto de renda. A gente está defendendo melhoras nos direitos trabalhistas, redução da jornada de trabalho. E o Congresso que está lá, ele nunca teve maioria dos progressistas, né, daqueles que acreditam na evolução da sociedade. Sempre o Congresso teve dominado pelos conservadores e pela direita ou extrema-direita. E acredito que nós precisamos fazer um grande planejamento interno com o Partido dos Trabalhadores de pensar efetivamente que a gente tenha, sim, uma maioria, se não qualificada, maioria simples lá dentro, para poder pautar alguns debates importantes para a nossa sociedade que tem tido muita resistência. Aqui em Blumenau, a gente vai ter a tarefa da reeleição do nosso presidente Lula em 2026. Lula é candidato a presidente e a reeleição. Nós com certeza vamos construir uma nominata, nós precisamos fazer a reeleição da nossa deputada Ana Paula Lima, que tem feito um grande trabalho de resistência lá no Congresso Nacional e, sobretudo, de pautar, trazer recursos para Blumenau.
Blumenau, trazer recursos para Santa Catarina. Acredito que nós precisamos reconquistar a vaga que era do campo progressista aqui do Vale do Itajaí, do campo da esquerda, lá na Assembleia Legislativa. Hoje, o Vale do Itajaí não tem uma representação das trabalhadoras e dos trabalhadores, das classes populares lá na Assembleia Legislativa. Então, nós estamos sim focados nesse esforço, né? Acredito que a partir desse processo, sabe que o PT está num processo ainda de eleição interna, passou uma etapa, mas estadualmente a gente está no segundo turno, né, com a candidatura do deputado estadual Fabiano da Luz e da deputada estadual Luciane Carminati. Passando esse processo, a gente vai dar execução em todo esse planejamento que já foi feito. Agradecer aqui o nosso presidente do PT, né, a gente toma efetivamente posse em setembro, mas o presidente do PT, Erlédio Penning, que fez um grande trabalho na frente do Partido dos Trabalhadores. Lembrar aqui que a gente conseguiu voltar com a nossa cadeira de deputada federal, né, que antes era do deputado Décio Lima, agora a gente tem a deputada Ana Paula Lima lá. Na disputa municipal a gente dobrou a nossa bancada, eu fui o vereador com a maior votação da história do nosso partido. Isso se deve a um trabalho também executado, e agradecer esse trabalho que o Erlédio Pedro Penning, o professor Erlédio, desempenhou à frente do nosso partido aqui em Blumenau. Vereador, existe movimento dentro do partido para atrair novos filiados e renovar os quadros da legenda em Blumenau? O senhor falou numa renovação, né? Tem sim. E como é que o senhor vai buscar essa renovação? Olha, primeiro, Jorge, que nós já estamos fazendo isso, né? Pela primeira vez a gente conseguiu, por exemplo, nos últimos 6 meses, nós estamos com 100 novos filiados jovens no partido. E a gente percebe, inclusive, na juventude, uma grande vontade, sobretudo, de estar num espaço progressista. E a gente vê que a juventude pensa no futuro deles, não aguenta mais atrasos sociais, retrocessos, e identificou, como dizia Bertolt Brecht, né, que o mal de quando a gente não gosta da política é ser governado por quem gosta. E acredito que a juventude começou a fazer essa reflexão, não tá apenas no sofá, né, e efetivamente entendendo que a importância de ser ator da sua própria história, e por isso que a gente filiou quase 100 jovens aqui na nossa cidade. E a gente vai impulsionar essa campanha de filiação, não apenas os jovens, mas todas aqueles que queiram estar junto no processo, né, das lutas sociais que a gente trava, que o PT tem como prioridade, por exemplo, a isenção de imposto de renda. Eu tenho travado uma luta aqui que a gente tem uma clínica veterinária pública na nossa cidade. Vai ser prioridade, sim, no nosso partido lutar para que a cidade tenha uma clínica veterinária pública gratuita. Nós vamos lutar por mais moradias populares para que as pessoas que não têm condição possam efetivamente ter o direito à sua casa própria. Nós acreditamos que a cidade de Blumenau pode ter, sim, uma unidade da UPA, né, que Blumenau é uma das únicas cidades de Santa Catarina que não tem uma UPA, e acredito, por exemplo, sempre teve uma interpretação que não era necessário ter UPA aqui em Blumenau porque nós já tínhamos o ambulatório geral. Eu entendo que o ambulatório geral ele não funciona com a lógica que a UPA tem, o ambulatório geral como se fosse um postinho ampliado, né, uma unidade de saúde básica ampliada, e uma UPA ela é de urgência e emergência. É essencial uma UPA, por exemplo, lá na região das Itopavas, uma UPA na região do Grande Garcia. Acredito que por exemplo, uma pessoa que tem um processo de AVC, um processo de ataque cardíaco, que precisa de urgência e emergência, não é no ambulatório geral que ela vai ter que recorrer aos hospitais nossos aqui do centro. E se tiver esse serviço de urgência e emergência, ela vai ter sua vida salva. Então nós temos grandes debates para fazer aqui com a cidade, e vai ser o Partido dos Trabalhadores, como historicamente foi, que tem puxado esses debates aqui em Blumenau. Como o senhor vê o diálogo do PT com outras legendas e movimentos sociais aqui na cidade e no estado, né? Há abertura para parcerias além das disputas eleitorais? Acredito que a gente já conseguiu unir o campo progressista, que foi um desafio. Em 2016 nós não tínhamos a união, por exemplo, do campo progressista. A nossa cidade, a última eleição, a gente já teve a união do campo progressista. Agora a gente vai ampliar. Nós temos diversos partidos, inclusive, que são base do presidente Lula aqui em Santa Catarina. E vamos citar aqui, União Brasil é base do presidente Lula, o PSD é base do presidente Lula, o MDB é base do presidente Lula lá em Brasília. Então esses partidos, né, acredito que nós precisamos
possamos abrir esse grande debate, mas tem que fazer sim uma conexão, porque não é possível essa distorção, né, de ser base lá e não base aqui. Então, nós vamos sim fortalecer esse debate para ampliar as legendas, para a gente conseguir unir cada vez mais, ter esse campo fortalecido de apoio, sobretudo às lutas que representa. Porque eu sempre digo, não é apoio a B ou C, né? Não é apoio a nome, e sim é o que representa um projeto de nação. A gente acabou de ter uma notícia que o presidente dos Estados Unidos, o Trump, com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, taxou o Brasil com 50% nas produções. Então nós estamos falando, né, de um processo de vingança, de ódio em cima, sobretudo, das trabalhadoras e trabalhadores, dos comerciantes, dos empresários brasileiros. Não é possível que as pessoas achem isso normal, né? Nós sempre fizemos oposição quando nós estivemos na oposição, mas a oposição em favor do Brasil. Eu acho muito ruim a oposição contra o nosso país, né? E aí eu estou ouvindo, até inclusive ouvi de vários empresários, né, uma mudança inclusive de visão, né, inclusive de olhar isso que já passou, extrapolou apenas a questão de oposição partidária. Isso está prejudicando a economia do nosso país, esse tipo de oposição que o PL tem feito nacionalmente. Então, acredito sim que nós estamos amadurecendo politicamente. Você vê a nota, por exemplo, da Fiesc contra a vinda do Carlos Bolsonaro para assumir uma candidatura do Senado aqui em Santa Catarina. É um reposicionamento, inclusive, de uma entidade que apoiou o bolsonarismo. Tem que dizer, mas é importante que eles tenham se reposicionado, porque como é que é possível vir um candidato que não sabe nem onde fica Blumenau no mapa de Santa Catarina e talvez não saiba nem onde fica Santa Catarina no mapa, né? Teve 30 anos lá no Rio de Janeiro com trabalho improdutivo, com quase nenhum projeto aprovado, assim como foi a família do ex-presidente Jair Bolsonaro, e para além das paixões políticas que a gente possa ter, né? A gente, independente qual o polo político, se é de esquerda ou de direita, mas minimamente alguém que conheça o nosso estado, que vá lutar para o nosso estado, né? Que chega lá e saiba as dificuldades, porque quem sabe a dor da nossa gente é quem pisa os pés nos barros, nos morros, quem anda pelas nossas cidades. Então não dá mais para usar Santa Catarina porque Santa Catarina não é curral de ninguém, Santa Catarina, Blumenau não é curral de ninguém. Aqui é uma gente honesta, trabalhadora, uma gente solidária. Eu sempre digo que a maior grandeza e a maior análise do que é esse povo aqui, Jorge, é, por exemplo, quando acontece uma tragédia climática. Ninguém pergunta se tu é do Vasco, do Flamengo, se tu é da esquerda ou direita. Por exemplo, quando uma pessoa está sendo inundada numa casa, o vizinho vai lá e socorre. Então é uma gente solidária, é uma gente humanista. Essa cara que algumas pessoas tentaram pintar de uma gente retrógrada, conservadora, isso não existe. É uma gente que tem princípios humanistas e acredito sim que nós precisamos unir esses esforços para projetos, né? Quando for possível a gente jogar junto, vamos jogar junto. Quando cada um pode ter seu partido, pode escolher o seu lado político, mas, né, claro que eu tenho meu lado político e eu reforço, quem de fato na hora do vamos ver, quem está lá na luta social, é só ver, né, é o campo progressista. Quais têm sido as principais bandeiras do seu mandato como vereador e como elas se alinham com um novo momento do partido? Nós temos várias bandeiras, né? Eu sempre digo que a nossa eleição, quando o resultado da urna mostrou que foi uma federação de bandeiras, né? Desde as causas dos direitos humanos, aí entra o combate à violência contra as mulheres, o combate ao preconceito racial, preconceito de gênero, a luta da população LGBT aqui na nossa cidade tinha um vácuo de representação, mas também o trabalho de fiscalização, acabei de sair agora da rua Mateus Braganholo, uma rua que praticamente é abandonada desde a tragédia climática, que não tem mais acesso de descida, os moradores têm que descer 65 degraus, uma escada, do qual os corrimãos estão caindo, efetivamente, estão podres, estão caindo. Então, é importante o IPTU, Jorge, a conta de luz, de água, não deixa de chegar naquela localidade. Por que essa localidade está tão esquecida, abandonada? A gente entrou na Câmara já fazendo o processo de CPI da merenda escolar, o pedido de CPI, né? A CPI não avançou porque, infelizmente, teve uma análise ali da Procuradoria de que eu só poderia investigar um único escopo, né?
Então, não deixaram a gente avançar com a CPI. Mas eu dei a 5ª assinatura decisiva agora para a abertura da CPI do esgoto, né? Eu fui o primeiro parlamentar a ter uma ação efetiva contra esse absurdo aumento da taxa de esgoto, monopólio da ABRK, que eu entrei com uma ação na justiça, o juiz local entendeu aqui que a AGIR, que é a agência reguladora, já tinha dado o aval e ele não ia se pronunciar, mas eu recorri, está na justiça estadual, estamos esperando sim um posicionamento do TJ, então eu não me furto de fazer o real papel do vereador, que é o de fiscalização. Eu confesso que todos nós que gostamos bastante da política ficamos muito frustrados na parte de um papel do vereador, que é o fiscalizador, que é o legislador, porque o legislador municipal é muito limitado, e eu entendo que a população fica muito revoltada quando aparece semana disso, dia daquilo, dia de consciência, não sei o quê, a população fica revoltada porque pensa, olha, quantos projetos importantes que precisa ser aprovado. Mas dentro da nossa Constituição, o papel do legislador local é muito limitado, porque ele não pode legislar que impacte o Congresso Nacional, que impacte a legislação federal, e também não pode legislar algo que é de competência da prefeitura, né? Então, o papel do vereador, isso eu não estou falando só aqui em Blumenau, isso é constitucional, ele é realmente muito limitado na parte da legislação. Consegue nominar rua, fazer dia da consciência, é o que ele consegue fazer. Agora, o papel mais amplo é o de fiscalizar, né? Então eu acredito que isso a gente tem conseguido fazer. A gente denunciou a ida da central de corpo de bombeiro para Balneário, a gente conseguiu trazer a central aqui para Blumenau de volta, o helicóptero Arcanjo, a gente denunciou, voltou para a nossa cidade, pela primeira vez na história, nós temos uma frente parlamentar em defesa da causa animal, de nossa autoria, foi aprovado, o prefeito sancionou 2 projetos importantes nossos, o primeiro é que determina placas informativas em espaços urbanos, que abandonar, que envenenar, matar animais é crime e que o lugar de criminosos que fazem isso é na cadeia, então é aprovado, é uma lei da nossa autoria. Outra lei que foi aprovada é o que cria o Programa Municipal de Fomento à Agricultura Familiar no nosso município. Diversos vereadores já tentaram aprovar essa lei, não conseguiram, e a gente agora, com 6 meses de mandato, já conseguiu fazer a aprovação dessa lei. É lei, é fomento à agricultura familiar, é ajuda aos nossos agricultores com crédito facilitado, é o alimento sem agrotóxicos, qualidade na mesa da nossa população, mas, sobretudo, a prioridade de compra lá da alimentação da merenda escolar, na escola, no hospital também, da agricultura familiar, porque é o fomento dos nossos microagricultores aqui na nossa cidade. Então, a gente tem conquistado em apenas 6 meses de mandato, várias conquistas, mas nós temos um grande desafio ainda para frente e acredito que o grande resultado desse processo de conquista que a gente tem tido é a participação popular, porque nenhum desses projetos foram projetos que apenas saiu da minha cabeça. Eu sempre consultei, é importante para a cidade, é importante para a comunidade, é importante para esses grupos. Eu tive agora, por exemplo, ali na BlueDef, nós estamos pensando um plano municipal efetivo de diretrizes para as pessoas de deficiência na nossa cidade, com mobilidade. É horrível uma pessoa que vive com algum tipo de deficiência transitar em Blumenau. É calçada que não tem ligação, liga nada a lugar nenhum, é falta de fiscalização nas calçadas, desníveis nas vias públicas. Então não há uma preocupação, por exemplo, já no processo de licitação, de garantir a acessibilidade para as pessoas. Eu tive com uma pessoa que, inclusive, faz parte do nosso gabinete, ela é cadeirante, ela não conseguiu transitar na nossa cidade. Nós estamos solicitando uma audiência pública para ouvir todas essas entidades que debatem a acessibilidade do nosso município, para pensar um plano municipal efetivo para, quem sabe, a cidade de Blumenau ser referência, não só em Santa Catarina, mas no Brasil, de acessibilidade, né? E aí eu não falo só as pessoas com deficiência, mas as pessoas com mobilidade reduzida, os idosos, né? Quantas pessoas inclusive perde a vida por tropeçar, por cair, né, nesses espaços que não tem manutenção. Então, acredito que nós temos grandes debates para fazer. Esses são só alguns, né, prioritários que a gente chamou, mas tem muita coisa ainda para transformar. Volto a dizer, tenho defendido, Blumenau precisa urgente um hospital público veterinário, né? Não é possível uma cidade da grandeza que tem Blumenau
perder para Navegantes, que já tem um hospital, sem nenhum demérito às cidades, né? Mas eu estou falando de tamanho, de expressão de cidade, para Navegantes, para Camboriú, para Penha, para Pissarras, que já tem seus hospitais próprios, público veterinário, a gente achar que fazer parceria com clínicas privadas é a melhor solução. Eu acredito que é sim um primeiro passo, é importante, melhor do que não ter nada. Precisamos dar um passo além, né? Fortalecer os sistemas de castração, o grande controle de zoonose está na castração, o abandono também é uma política de castração, mas eu defendo também que a política municipal, Jorge, de entendimento das castrações está equivocada em Blumenau. Nós não podemos vincular apenas o CAD único, porque eu vou fazer uma reflexão aqui com você. Você imagina se no processo de campanha de vacinação a gente pensar que só vai vacinar quem está inscrito no CAD único. Eu trago a vacinação porque eu acredito que a castração tem um processo muito parecido com a imunização. Porque a imunização, você precisa imunizar um determinado número X de pessoas para conter a disseminação do vírus. Não basta imunizar apenas um grupo. E a castração, a esterilização tem o mesmo princípio. Você tem que esterilizar uma quantidade X da população de cães e gatos. Porque senão vão estar enxugando gelo. Nós estamos só mostrando para a sociedade, tapar o sol com a peneira de que está sendo feito alguma coisa, mas na verdade isso não tem efetividade no ponto de vista de política pública. Jean Volpato, vereador do PT em Blumenau, eleito no último domingo presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade, que assume o cargo a partir de setembro, né, Exatamente. Vereador? Obrigado pela participação do senhor aqui na nossa programação nessa manhã. Obrigado, Jorge. Fico sempre à disposição da nossa comunidade, da nossa sociedade, para fazer os grandes debates, sobretudo a luta pela transformação social.